Aleluia, aleluia. A canção nos traz edificação, força, restauração, né? Então eu trouxe para vocês aqui também a palavra do livro de Irmial. Vou passar esse vídeo do anúncio do YouTube. Então, trouxe aqui a palavra de Irmial 31, né? Ele fala desde aquele tempo, né, de Irmial, Jeremias. Ele fala da sua da santa palavra de Yahweh, né? Não a sua, mas da santa palavra de Yahweh. E depois vão dizer que foi Irmial que escreveu a Torá, né? Não foi o criador. Então tem que explicar direitinho. Acho que o áudio melhorou, né? Tá mais falhando. Lá na configuração. Aí eu peguei lá o livro de Jeremias, né? 31, né? Eu gosto de ler o capítulo todo. Mas aí eu vou já no objetivo, né? Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria transgressão, quer dizer, cada um vai ser culpado pelo aquilo que diz, né? Pelo aquilo que quer seguir, pela sua própria consciência. De todo homem que comer uvas verdes, é que os dentes se empotarão. Quer dizer, tem um significado. Cada um vai ser responsável pelo aquilo que fala, pelo aquilo que prega, pela sua conduta, né? Então, ninguém é mais inocente. Aí eu fui lá no livro de Irmial, né? O profeta, ungido do Altíssimo. Os dias vêm, diz Ial, já profetizando nos dias de Yahusha, em que farei uma aliança nova, uma aliança restaurada, né? Com a casa de Israel e com a casa de Ialda. Quando eu falo que é restaurada, porque é a mesma aliança, então não é nova, é restaurada, né? E se fosse nova, ele mudaria o discurso da aliança, mas é a mesma coisa. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Essa é a minha aliança que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz Ial.
Ele quer dizer nesse texto aqui que a aliança foi rejeitada, né? A aliança escrita nas tábuas, né, no pergaminho, né? E essa aliança escrita na tábua de pedra e nos pergaminhos era para ser observada dia e noite e praticar, né? Mas eles deixaram, né, vamos supor, nos dias de hoje, numa mesa, né, no armário, né, mofando, e fizeram o contrário daquela aliança. Mas aí, logo no versículo 33 de Irmial 31, capítulo 31, mas este é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, né? Diz Ial, porei a minha Torá. Quer dizer, então é a mesma aliança, né? A mesma Torá. Vamos refletir, observar para não haver confusão, né? Ele citou uma nova aliança, ele citou, né, aqui em cima uma nova aliança, e os filhos de Israel desprezaram. Então ele não rasgou aquela aliança, ele restaurou através de Yahshua. Porei a minha Torá no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei seu criador, e eles serão o meu povo. Então, aqui nesse texto, porém, minha Torá é a mesma Torá, é a mesma aliança, é o mesmo mandamento, estatuto e juízo que eu hoje te ordeno. A palavra dele não mudou desde a época de Moshe, continua no tempo de Irmial, né? Foram vários anos, né, passados, né, mas não mudou, não envelheceu, não está caduca, né, e não está vazia. E aqui é interessante que no 34 diz que ninguém ensinará a ninguém mais, e não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei a Iau, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Diz Iau: lhes perdoarei a sua transgressão e não me lembrarei mais dos seus erros. Aqui eu não estou ensinando a vocês, porque a palavra do Eterno é para todos. Aqui estou anunciando para que haja um entendimento e um pensamento só, denominador, na palavra de Iau para os profetas. E mostrando que aqui, né, nesse ligamento, nesse espírito, nesse pensamento, a Torá se torna Yalcha. Ele profetiza que a Torá se tornará Yalcha e Yalcha colocará a Torá nas mentes e nos corações dos homens. Da mesma forma que o povo de Israel rejeitou a Torá escrita, também rejeitará a Torá através de Yalcha. Assim diz Iau, que dá o sol para a luz do dia e a ordem estabelecida da lua, e das estrelas para a luz da noite, e ajuda o mar de modo que bramem as suas ondas. Iau dos exércitos é o seu nome. Então acredito que até aqui vocês tenham entendido a mensagem, né, do profeta e a mensagem da Torá. Porque quando você chega também lá nos livros dos evangelhos, tanto os livros, pelo menos que eu li, Lucas, Mateus, João e o Marcos, também fala sobre a Torá que será implantada nos homens através de Yahshua, o verdadeiro Machia. Então, com essa parte, né, de
do livro Irmial, eu vou colocar mais uma canção, né? Para alegrar as nossas almas, para edificar o nosso espírito. Ok, pessoal? Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato Aleluia. Que alegre, pois a Torá é a nossa força e a nossa majestade. Aleluia. יש רק מילה אחת בלב שתתאר אישיותך קדוש, קדוש כן אדוני צבאות קדוש כן אדוני צבאות יש רק מילה אחת בלב שתתאר אישיותך יש רק מילה אחת בלב שתתאר אישיותך קדוש, קדוש כן אדוני צבאות 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 יש רק מילה אחת בלב שתתאר אישיותך יש רק מילה אחת בלב שתתאר אישיותך קדוש, קדוש כן אדוני צבאות קדוש, קדוש כן אדוני צבאות אנו שרים לך ישוע קדוש, קדוש כן אדוני צבאות מהללים אותך קדוש, קדוש כן אדוני צבאות אין עוד אחד אחר כמוך אין עוד אחד אחר כמוך אדוני אני משתחווה לך קדוש, קדוש
Tsevaot, Kadosh, Kadosh, Ke Adonai Tsevaot, Kadosh. Então, pessoal, observando aqui o livro de Matitial de Mateus, dizem que é fermento, mas esse fermento aqui de Matitial que o diz está alinhado ao livro de Shemote, né, que é do nosso pai Ial, que não é de Moshe, é de Ial, e está alinhado ao livro dos profetas, Ial, né? Então tá ligando o espírito e o pensamento, né? O livro de Shemote e o livro de Irmial. Vamos ler então Matitial 17. Não pense que vim anular a Torá dos profetas. Não vim para anular, mas para levá-lo ao pleno conhecimento. Porque em verdade vos digo para vocês, até que os céus e a terra passem, acredito eu que ele diz que jamais passará a Torá, até que tudo seja conhecido. Não, ele não citou nem I nem J, porque não existia nem tio, né? Nem J. No hebraico não tem, mas acredito que ele usou outra expressão. Até que tudo seja conhecido. Aqueles que transgredirem um destes preceitos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e os ensinar, né? É só ensinar e usar de hipocrisia e não cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo para vocês que a sua justiça não exceder a dos mestres da Torá e dos parushim, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí ele começa, né, a falar sobre a Torá que gravará no pensamento e na mente dos homens. Porque os 10 mandamentos também é conhecido como os 10 títulos. Então Yalcha falou, ouviste que foi dito aos antigos, né, aquele antigo povo, né, da aliança, não assassinarás. Quer dizer, olho por olho, dente por dente, né? E quem assassinar será levado a juízo. Assim eu digo para vocês que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, será levado a juízo. E quem chamar seu irmão inútil, será réu do tribunal. A quem chamar tolo, será réu do fogo dos mortos. Então, não é uma justiça imediata, como era antigamente, né? A justiça era imediata, né? Olho por olho, dente por dente. Se você transgrediu, você vai morrer. Pela mão dos homens, seria morto. Sacerdote pegava, né? E a pessoa era morta. Agora, esse julgamento que Yalcha se refere é o julgamento da consciência. Você será condenado pela sua consciência, condenado ao inferno eterno, se não pedir perdão, né? Não se arrepender. Sacrificar Yalcha como sacrifício perpétuo para arrependimento eterno. Então, isso aqui nos diz o texto Matitial, que muitos dizem ser herege, ser fermento, mas está alinhado aos demais livros, né? Tanto o livro de Shemote como o livro dos profetas. Ok? E aí, por diante, ele vai falando as ordenanças espiritual, não é aquelas ordenanças de lei jurídica e nem ordenança sacrifícios, que o próprio Yalcha mais tarde instituiria aquela cerimônia, né? Sacrifício.
vendo que aqui a gente tem que explicar bem, né, para não haver confusão, né, e nem distorção. Por conseguinte, se estiveres apresentado a tua oferenda no altar, aí te lembrares, aqui eu acho que há uma controvérsia, né? E aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aqui eu acredito que eu não posso ser culpado que algum irmão tem alguma coisa contra mim. Eu não posso ser culpado. É o contrário. Se eu tiver alguma coisa contra meu irmão, aí eu sou culpado. Eu não, Yalcha não recebe as minhas orações, as minhas oferendas, né, voluntárias. Se eu tiver alguma coisa, se tiver com malícia, falsidade com meu irmão, né? Alguma treta com meu irmão. Aqui eu já acho que é o contrário. O texto, eu não posso ser culpado se algum irmão tem alguma rixa contra mim, eu inocente, né? Sem saber nem por que ele me expulsou da sinagoga ou me expulsou de algum grupo. Posso ser culpado, né? Posso deixar de fazer minhas ofertas ou algum irmão, senão Yalcha, né, não seria sacrifício perpétuo, porque todo o povo estava contra ele, mandando o ser morto, né, ser condenado pelos romanos. Então, é, esse trecho aqui eu também realmente está meio fermentado. Então vamos continuar. Deixa ali diante do altar tua oferenda, que acredito seja a oração, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar tua oferenda. Ainda é a graça, né? Ele dá chance para você conciliar com o teu próximo e ainda você ainda vai, quando conciliar, você pode voltar e será bem recebido por Yalcha. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Deveras te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviram que foi dito aos antigos: não adulterarás. Assim eu digo para vocês que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção maliciosa já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e o lança de ti. Te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no lugar dos mortos. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no lugar dos mortos. Também foi dito: quem rejeitar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu digo para vocês que todo aquele que rejeitar sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, está induzindo-a a cometer adultério, e quem casar com a rejeitada comete adultério. Também ouviste o que foi dito? Não jurarás falsamente, mas cumprirás para com o Altíssimo os teus juramentos. Eu, porém, digo para vocês, de modo nenhum jureis, nem pelos céus, porque é o trono do Eterno, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Yalchalã, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tomar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o seu falar sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ouvir o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Assim eu, porém, digo para vocês que não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe a outra. E ao que quiser te tropeçar, tira-te a túnica e deixa-lhe a capa. Qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouvir o que foi dito: amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, digo: amai vossos inimigos,
Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vos torneis filhos do seu Pai que está nos céus. Ele fará nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amarde aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? Então, o livro de Mateus 5:17, ele se alinha ao livro de Amote, né? Êxodo 20, e se alinha ao livro de Irmial 31. Agora, o livro de Gálatas não se alinha a nenhum desses 3 livros, principalmente Gálatas 2. Aí eu fui lá, né, no livro de Hebreus, vale Hebreus 8:10. O livro de Hebreus 8:10, ele tem o mesmo discurso do livro de Irmial, o profeta que escondeu a arca da aliança física no monte Cócoda, onde Ialcha foi torturado e morto no madeiro, para que seu sangue fosse espingado na arca para sacrifício, né, do arrependimento sincero dos homens, para que cessasse a transgressão. Agora coloquei aqui no livro de Hebreus, né? Livro de Hebreus 8:10. Por isso me indignei contra essa geração. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Deus não, aqui é 3. 8. 8. É 8, 8. Achei. 8. Não conforme a aliança, é o mesmo texto de Irmial. Vocês depois podem procurar Irmial 31, versículo 33, e conferir em Hebreus, né? Que o autor, Shaul, apóstolo Shaul, posto autor também de Gálatas, né? Ele escreve o mesmo texto alinhando-se ao livro de Irmial, defendendo a Torá, defendendo a aliança e a restauração da aliança que Yahshua faria para o seu povo, que colocaria a Torá nos nossos corações e mentes. E essa mesma Torá que foi enviada para Moshe é a mesma Torá de Pentecostes, né? Os crentes creem, né, no discurso de apóstolo, Shaul, que é o apóstolo é Shaul. Não é o nome romano Paulo, é Shaul, nome hebraico. E ele diz, não porque encontrando falta neles, disse, os dias vêm, diz Ial, em que renovarei a aliança. Renovarei, ó, já, a linguagem não é nem mais nova, é renovada, restaurada, né? Em livros de Hebreus, com a casa de Israel. Então, em que renovarei a aliança com a casa de Israel e com a casa de Yalda. Yalda. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Vocês lembram? Eu li lá em Irmial, é o mesmo texto. O apóstolo tirou do livro de Jeremias esse discurso. Não conforme a aliança que fiz com seus abas, com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para o tirar da terra do Egito. Não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles. Israel, quer dizer, os filhos de Israel, os antigos, abandonaram a aliança, aquela aliança que ele fez, né, por intermédio da tábua, né? Deixaram no armário, né? Deixaram na mesa. Não era a mínima, né? Viveram lá pela fé,
Para viver pela fé, você tem que saber em fé em quê, né? Eu vou ter fé em quê? Eu- Yahshua é uma personalidade, então eu tenho que crer em Yahshua, então eu vou crer em Yahshua. E Yahshua é o quê? É a Torá. É a Torá viva. Agora vou crer o quê? É Yahshua. Em nome de Yahshua, aceitei Yahshua, já estou salvo. É isso? Não. Não é isso que o texto diz. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Yahweh, porei a minha Torá no seu interior. Torá. Então, é o mesmo texto. Escreverei no seu coração, e eu serei o seu eterno, e eles serão meu povo. Sou eu que estou inventando isso, né? Está escrito, está alinhado aos outros livros, né? Você vai num júri, né? Você pega testemunhas e o juiz pega várias testemunhas e uma, duas, três, quatro, cinco testemunhas viram aquele fato acontecer. Só uma pessoa que distorceu e contradisse as outras cinco testemunhas. Então, as cinco testemunhas viram a mesma coisa, só uma testemunha que viu o contrário. Ué, o juiz vai acreditar em quem? Naquela única testemunha que falou tudo contraditoriamente ou nas cinco testemunhas que viu o mesmo fato? É, é o que está acontecendo aqui. Temos quantas testemunhas? Temos várias testemunhas com o mesmo fato e uma testemunha com fato contraditório. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahweh, porei minha Torá no seu interior. Escreverei no seu coração, e eu serei o seu eterno, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece a Yahweh? Porque todos me conhecerão, desde o menor, desde até o maior, diz Yahweh. Pelo Espírito, aí sim, pelo Espírito de Yahshua da Torá. Eu não vou precisar te ensinar e nem você me ensinar. A Torá, que é o Espírito de Yahshua, vai te dizer onde e como você vai caminhar. Mandamentos, estatutos e juízos, hoje eu te ordeno. Esse é o Espírito de Yahshua, é o Espírito da Torá, será gravada em seus corações e mentes. Ok, pessoal? E temos mais uma testemunha da Torá, o Apocalipse 14, né? Eu não vou falar muito, senão a live vai ficar muito prolongada, né? Que já estamos com 1 hora e 3 minutos de live, tá, pessoal? Então eu vou deixar vocês com essa meditação. Temos várias testemunhas que defendem a Torá e uma testemunha, né, que contradiz a Torá. Para o julgamento, né? Quem vence? Quem tem mais testemunha que confirma um fato, né? Não uma só testemunha que contradiz o fato. É para ficar em meditação, ok? Quero dizer bem claro que eu não sou pastor, não sou rabino, sou mensageiro. Eu me denomino uma voz que clama no deserto, anunciando o evangelho do Machia, mandamentos, estatutos, juízos, hoje eu te ordeno. Arrependei-vos, mudai as vossas ações, as suas condutas, elevai o seu pensamento a Yahshua, mandamentos, estatutos e juízos, hoje eu te ordeno. Valeu, pessoal. Hoje vou ficando por aqui com essa live. Vocês gostaram aí do conteúdo, é muito importante, né? E um vai dando força ao outro e dizendo: ser forte, porque o reino dos céus é chegado até vós. E devemos nos firmar nessa Torá, porque os dias são difíceis e a grande tribulação está chegando. Eu não quero que você fique e nem eu quero ficar. A grande tribulação que há de vir ao mundo. Valeu, pessoal. Shalom. Que o Eterno resplandeça sobre ti
e tenha misericórdia de nós, hoje e sempre, meus irmãos. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.